Oi, gente, tudo bom? Esse é o nosso último vídeo. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o sangue. Então, o sangue, né? Já falamos um pouquinho lá no primeiro, que é o líquido que está passando por dentro do vaso sanguíneo. Eu falei líquido porque o sangue é principalmente composto por plasma, que é um líquido. O sangue é um tecido líquido, mas ele tem uma série de células. Então, assim, só lembrando, eu falei que o sangue é um tecido, lembra que o tecido é o conjunto de células que desempenham uma função específica dentro do organismo. E o sangue é um tecido líquido, ao contrário dos outros tecidos. Então ele é composto pelo plasma, que é essa parte líquida, mas tem uma série de células lá dentro. E a gente já comentou, né, um pouquinho sobre as funções desse sangue lá na primeira aula. Então a gente falou que ele é importante, o sistema cardiovascular de um modo geral, ele é importante por transportar coisas, então transporta gases, nutrientes, excretas, hormônios, além disso atua na defesa imunológica, porque os glóbulos brancos, células de defesa, estão passando por ali. E também o sangue é importante na regulação térmica, porque ele pode contrair e relaxar o calibre. Ele pode aumentar e diminuir o calibre dos vasos sanguíneos mais periféricos e com isso auxiliar o corpo a perder calor ou a manter o calor. Então, em cada pessoa a gente vai ter de 4 a 7 litros de sangue, depende do tamanho, né? Depende se é uma criança, se é um adulto, depende do peso da pessoa também. Mas a gente coloca aí em torno de 5 litros na média, varia um pouquinho. Quando você doa sangue, você doa ali uma bolsinha de 400, 450, 500 ml de sangue, que seria aproximadamente ali 10%, né, do teu volume. Bom, então vamos lá. Então, eu comentei já com vocês que o plasma é essa parte líquida e, como é líquido, não tem forma. Então, a gente vai ter ali esse plasma composto principalmente por água, mas tem uma série de substâncias dissolvidas, né? Ó. Então, monossacarídeos, gases, sais minerais, aminoácidos, hormônios. Então, boa parte daquilo que é transportado no sangue é transportado via plasma. E eu coloquei aqui algumas proteínas importantes desse plasma. A albumina, que é a mesma proteína que a gente encontra na clara do ovo, ela ajuda a dar para o plasma a viscosidade ideal, para não ficar nem muito líquido, nem muito viscoso. E fibrinogênio, que é uma proteína importante na coagulação sanguínea, que a gente vai comentar. Bom, então assim, ó, além do plasma, a gente tem os elementos figurados, que são as células, ou fragmentos destas células. E a gente tem principalmente essas três categorias aqui, ó. Então a gente tem as hemácias, e aqui fica atento aos sinônimos, tá? Também chamados de glóbulos vermelhos ou eritrócitos. Glóbulos vermelhos, porque a hemácia, lembra que a hemácia é a célula. E ela tem uma proteína, ela tem um pigmento lá dentro, que é a hemoglobina. A hemoglobina é vermelha. Ela é vermelha porque ela tem átomo de ferro lá no centro, no grupo M. Então, as hemácias são vermelhas porque elas têm hemoglobina. E a hemoglobina é a molécula que transporta o oxigênio. Então, o oxigênio vai ser principalmente transportado pelo seu sangue dentro das hemácias, glóbulos vermelhos. Os leucócitos são os glóbulos brancos. Esse nome é dado em oposição às hemácias, né? As hemácias têm o pigmento, têm a hemoglobina, o leucócito não, por isso ele não tem a coloração vermelha. E eles atuam na defesa imunológica. As plaquetas não são células, mas elas são fragmentos celulares, são fragmentos de trombócitos. Trombócitos eram células. E aí os fragmentos deles são as plaquetas e elas vão atuar na coagulação sanguínea. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um. Só que antes, né, vamos aqui relembrar que todas essas células são produzidas num tecido que fica no interior de alguns ossos. Então lembra que alguns ossos, principalmente os achatados e os maiores, como por exemplo o osso do externo, o fêmur, a bacia, no meio desses ossos você tem a medula óssea vermelha e lá você tem o tecido hematopoético. Então hemato, lembra de sangue, né? Hematoma, sangue, hemácia. Então, lá dentro desses ossos, você tem o tecido hematopoético, essa medula óssea vermelha, que é responsável por formar essas células. Então, talvez você já tenha ouvido falar em leucemia, por exemplo. A leucemia é um câncer lá nessa medula óssea vermelha, lá nesse tecido hematopoético. A pessoa com leucemia não consegue fabricar as células sanguíneas corretamente. Então, tá aqui o detalhe, ó, um osso do fêmur, você olhando a medula óssea vermelha lá dentro. E aqui você tem as células tronco. Lembra que célula tronco é célula com capacidade... É uma célula indiferenciada, com a capacidade de se diferenciar em vários tipos celulares. Então, essas células aqui podem se diferenciar em glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou trombócitos. E, consequentemente, plaquetas. Eu coloquei
coloquei essa imagem aqui só porque ela é lindona, tá bom? Mostrando aqui para você essa célula tronco com a capacidade de se diferenciar aqui, ó, nos glóbulos brancos. Aqui tudo é glóbulo branco, ó. Aqui plaquetas e hemácias, certo? Bom, o que eu queria comentar com você? Quando você olha para o sangue, então você fez um ferimento e começou a sair sangue de algum lugar teu. Você não consegue você não consegue diferenciar, né, o que é plasma, o que é célula. Células são microscópicas, você não enxerga a olho nu. Só que se você colocar o teu sangue numa centrífuga, que é uma maquininha que vai girar assim super rápido, tudo que é mais denso vai se sedimentar, vem para o fundo. E aí você consegue separar o plasma dos componentes celulares. Então, se você colocar o sangue na centrífuga, você vê aqui, ó, que um pouco mais da metade é plasma e ali, ó, uns 45% mais ou menos é referente às células sanguíneas e aos fragmentos celulares, sendo que a maior parte dessas é composta aqui por hemácia, tá vendo? Quando você vai doar sangue, quando você passa, logo no comecinho, a primeira coisa que faz o técnico, ele fura o teu dedo, aí ele vem com um canudinho, coleta um pouco de sangue e coloca ali na centrífuga. Quando ele faz esse exame, ele vê essa sedimentação e ele consegue, por exemplo, saber se você está com anemia. Porque se, por exemplo, ó, essa coluninha aqui de hemácias ficar muito baixa, quer dizer que você está com anemia, você não tem glóbulos vermelhos o suficiente, por exemplo. Então ele tem que passar na centrífuga e tem que ver que está aqui, ó, mais ou menos na metade, e aí tá tudo certo. Então é o primeiro exame que você faz nessa triagem para doação de sangue. E aí cada célula tem uma função específica, né? Então vamos comentar um pouquinho sobre ela. Então aqui, ó, primeiro sobre as hemácias. Então a gente já falou que elas são vermelhas porque elas têm o pigmento hemoglobina, que tem ferro na sua constituição. E as hemácias são importantes porque elas que vão transportar o oxigênio. Então, a maior parte do oxigênio é transportado via hemácia. Repara que ela quase não transporta gás carbônico, ó. Só 1/4 mais ou menos do gás carbônico é transportado por ela. A maior parte vai no plasma mesmo, é transportado pelo plasma. Observação importante, ó, nos mamíferos as hemácias não têm núcleo, então durante o processo de diferenciação celular elas perdem o núcleo e até mesmo por isso o tempo de vida delas não é muito longo, então ó, no máximo 4 meses. Então cada hemácia sua vai viver ali entre 3 e 4 meses, não muito mais que isso. E as hemácias velhas são constantemente removidas da tua circulação e acabam sendo destruídas ou no baço ou no fígado e na própria medula óssea também. Uma questão interessante é que o teu baço ele também consegue armazenar um estoque extra de hemácias para você. Eu não sei se você já sentiu que numa atividade física, às vezes você está andando um pouco mais rápido, ou você está correndo, você sente uma dor abdominal? Porque nesse momento você aumentou o seu metabolismo, então você necessita de mais oxigênio. E aí então o teu baço ele joga para a tua circulação essa quantidade extra de hemácias que estavam armazenadas para te ajudar a oxigenar melhor as tuas células e você sente aquela dor ali naquela região. Coloquei aqui pra gente, ó, 2 questões importantes. Se você tem uma quantidade de hemácia na tua circulação menor do que aquela que seria esperada, a gente diz que você está com anemia. Então, existem fatores genéticos, tem algumas mutações que não vão permitir a pessoa produzir hemácias na quantidade correta ou com o formato correto, mas também tem algumas questões alimentares. Então, por exemplo, se você tiver privação de ferro na tua dieta, não tem como você produzir hemoglobina e, consequentemente, não tem como você produzir hemácia. Então, assim, ó, não importa se é por uma questão de dieta ou se é por uma questão genética. Se você tem menos hemácias do que o normal, você tem anemia. E ao ter anemia, você sente cansaço. Você sente falta de ar. Porque pensa, a função da hemácia é transportar oxigênio. Com menos hemácia, menos oxigênio chegam às tuas células. E aí você se sente cansado, beleza? Essa questão da produção de hemácia é uma questão bem adaptativa, ela é relativamente dinâmica no teu organismo. E isso, claro, se eu estiver falando de uma pessoa saudável, né? Então, quando você vai para uma região, quando você viaja para uma região de alta altitude, o teu corpo produz mais hemácias para compensar a pressão parcial do oxigênio que é menor. Então pensa, você vai para uma região que está, sei lá, 1000 metros acima do nível do mar. A pressão parcial do oxigênio lá é menor, o ar lá é mais rarefeito. Então fica mais difícil para as tuas células conseguirem pegar esse oxigênio que está na atmosfera, né, e transferir. Fica mais difícil, que eu falo assim, para o teu sistema respiratório de um modo geral, para fazer essa transferência do oxigênio da atmosfera lá para as hemácias que estão passando lá na circulação dos teus alvéolos. Então, qual que é a ideia? Se você tem uma pressão parcial do oxigênio menor,
o teu corpo produz mais hemácias para conseguir continuar transportando oxigênio dentro de níveis aceitáveis. Só que isso, é claro, demanda um tempo, então você tem ali um período de adaptação. E por isso que você tem aquelas questões lá no futebol, né? Quando uma pessoa ela mora ao nível do mar e ela vai jogar bola numa região de grande altitude, ela está com menos hemácia do que uma pessoa que já está naquela região. E aí ela vai ter dificuldade para conseguir captar o oxigênio dessa atmosfera. Então, por isso que você tem que ir um pouco antes, você tem um tempo de aclimatação. Beleza? Então, assim, ó, falando um pouquinho mais sobre o transporte desses gases, olha que da hora. Então, assim, ó, o oxigênio, ele vai se combinar com a hemoglobina. Então, imagina, você respirou, lá nos teus pulmões, o oxigênio se combina com a hemoglobina e forma oxihemoglobina. Eu coloquei até aqui pra gente, ó, que isso aconteceu nos pulmões. Só que quando essa hemoglobina chega com esse oxigênio no teu tecido, ela libera o oxigênio e volta a ser uma hemoglobina normal, desoxigenada. E aí ela vai voltar novamente lá na região do pulmão e lá ela se liga ao oxigênio, volta a ser uma oxihemoglobina. Chegou no teu tecido, libera o oxigênio, certo? E aí então 95% do oxigênio é transportado desse modo. Com relação ao gás carbônico, olha aqui que da hora. Ó, onde que o gás carbônico vai se ligar à hemoglobina? No pulmão ou nos tecidos? Consegue fazer esse raciocínio? O gás carbônico ele se liga à hemoglobina lá nos tecidos, porque são as células dos tecidos que estão respirando, são elas que estão liberando o gás carbônico. Então, lá no tecido, a hemoglobina se liga ao gás carbônico e vira uma carbohemoglobina. Quando essa hemoglobina chega lá nos pulmões, ela libera o gás carbônico que você exala para a atmosfera. E aqui nesse momento, ela se liga ao oxigênio. Então, olha para essas duas imagens e pensa nelas em conjunto. Ó. Lá no pulmão, a hemoglobina se liga ao oxigênio e vai até os teus tecidos. Lá no tecido, ela libera o oxigênio e agora ela pega o gás carbônico. E aí ela vai até o pulmão. Lá no pulmão, ela libera o gás carbônico e agora está livre para pegar o oxigênio. Daorinha, não é? Só que assim, ó, só 20% mais ou menos do gás carbônico é transportado via hemoglobina. A maior parte acaba sendo transportado na forma de íons bicarbonato. Como assim? Lembra que o teu plasma está cheio de água, então o gás carbônico reage com a água do plasma e forma ácido carbônico. Só que esse ácido aqui rapidamente se dissocia, liberando aqui H+, e íons bicarbonato. Então, aproximadamente 70% do gás carbônico transportado no teu sangue é transportado na forma de íons bicarbonato, lá no teu plasma. E eu queria colocar aqui para você uma observação. É que assim, ó, a tua hemoglobina ela pode se ligar tanto ao O2, quanto ao CO2, quanto ao CO, que é o monóxido de carbono. Você viu que a afinidade da hemoglobina com o oxigênio é bem maior do que a com o gás carbônico. Só que a afinidade da hemoglobina com o monóxido de carbono é muito alta, é inclusive maior do que a afinidade que ela tem com o oxigênio. Então, quando você respira e no ar que você respira tem CO, esse CO se liga à hemoglobina e forma carboxihemoglobina. E uma vez que essa hemoglobina está associada ao CO, ela fica indisponível para transportar oxigênio. Então, se você inala um ar com uma grande quantidade, com grande teor de CO, você pode morrer asfixiado, porque é como se a tua hemoglobina ela fosse meio que raptada por esse CO e aí ela não tem como transportar o oxigênio. Sem oxigênio, as tuas células morrem, não dá para respirar, não tem como elas produzirem ATP. Beleza? Comentando um pouquinho sobre os glóbulos brancos, rapidamente aqui, ó. Eles são brancos porque eles não têm hemoglobina, eles não têm pigmentos e eles estão relacionados com a defesa imunológica. E assim, ó, a gente sabe que existem vários tipos de glóbulos brancos. Então, leucócito é só o nome geral. Só que provavelmente você já ouviu falar em linfócito, linfócito B, linfócito T, macrófagos, monócitos. A gente tem uma série de glóbulos brancos diferentes, cada um com uma função específica. De um modo geral, todos estão relacionados à defesa imunológica, ou na identificação do antígeno, ou na produção de anticorpos. Então, assim, as funções específicas variam e aqui a gente não vai falar sobre elas nesse momento, tá bom? Queria comentar com você que nos casos de infecção, o número de glóbulos brancos aumentam. Então, se o teu corpo
percebe algum antígeno, algum glóbulo branco reconhece aquilo e ele começa a sofrer mitoses. Então, a quantidade de glóbulos brancos na tua circulação aumenta. Por isso que quando você vai ao hospital com febre, com dor e alguma coisa, eles fazem exame de sangue e eles vão medir o tanto de glóbulos brancos que tem lá. Se eles perceberem que houve um aumento, isso é sinal de que você está com alguma infecção. Dependendo do tipo de glóbulo branco que está ali em quantidade aumentada, dá para eles saberem mais ou menos o que está causando essa inflamação. Se é um micro-organismo, se é uma verminose, beleza? E existem casos em que você pode diminuir a quantidade de glóbulos brancos produzidos, né? Por exemplo, a AIDS. Então, a AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV. O vírus HIV ataca os glóbulos brancos. Então, uma pessoa que morre, entre aspas, de AIDS, ela não morre de AIDS, ela morre de doenças oportunistas. Porque ao não tratar a AIDS, você tem uma diminuição nos teus glóbulos brancos e você fica sem defesa imunológica, certo? Então lembre-se que a AIDS não tem cura, mas ela tem tratamento. Então tem coquetel e tal. Daí tem um monte de gente que até tem HIV, mas não chega a ter a AIDS, porque ela consegue manter esse vírus controlado dentro dele tomando coquetel. O problema é que não tem cura e aí ela tem que tomar isso pelo resto da vida, tem alguns efeitos colaterais e tal. Falar um pouquinho sobre plaqueta para a gente finalizar isso daqui. Função de plaqueta é fazer então a coagulação do sangue. Quando por algum motivo o seu vaso sanguíneo é rompido, você tem ali o plasma e os elementos figurados extravasando, você tem uma hemorragia. Isso não pode continuar assim. Então você vai ter o processo de coagulação, onde essa parede aqui ela vai ser remendada para que o sangue pare de vazar, para que a hemorragia cesse. Então, lembra lá que as plaquetas são fragmentos celulares, são fragmentos de trombócitos. E como é um fragmento celular, também não tem núcleo, né? Porque são pedaços de células. E aí, consequentemente, elas também vão durar pouco. Se você tiver uma quantidade pequena de plaquetas na sua circulação, você pode ter dificuldades na coagulação sanguínea. Então, por exemplo, tem uma doença genética, a hemofilia, onde a pessoa tem uma coagulação sanguínea muito ruim. Então, ela pode ter uma pequena hemorragia e morrer por conta disso, né? Mas tem tratamento também. Algumas outras doenças também fazem isso. Então, por exemplo, a hepatite. Às vezes a pessoa com hepatite, ela pode ter problemas de coagulação sanguínea por conta das questões metabólicas que o vírus causa no organismo. Eu sei disso por conta de um familiar meu que tinha hepatite, daí ele tinha que fazer uma biópsia e ele não podia fazer a biópsia porque a quantidade de plaqueta estava baixa, justamente por conta da hepatite. Então, ele precisou fazer transfusão sanguínea para aumentar o número de plaqueta, para aí sim fazer a biópsia, porque senão ele corria o risco de ter um sangramento ali durante a biópsia e esse sangramento não seria contido, por conta da questão da coagulação. Então, um detalhezinho a mais aqui, ó. Como é que funciona essa questão da coagulação? Na verdade, é uma cascata aqui de enzimas que vão fazer com que seja formada essa rede de fibrinas que vai segurar ali o sangue no seu determinado local. Então, olha a ideia. Então, assim, ó, fibrina é o nome dessas proteínas aqui que formam essa rede, que vão fazer com que o sangue pare de vazar ali do vaso. Só que assim, ó, você tem que ter, olha aqui um monte de coisa que acontece, que da hora. Então assim, ó, quando a hemorragia acontece, as plaquetas, elas vão liberar no meio a tromboplastina, que é uma enzima que vai fazer com que a protrombina se transforme em trombina. E a própria trombina é uma enzima que vai fazer com que o fibrinogênio se transforme em fibrina. Então, na tua circulação, normalmente, você tem fibrinogênio passando lá. Só que o teu sangue não está coagulando dentro dos vasos porque esse fibrinogênio é a forma inativa da fibrinha. A forma ativa é a fibrina. E essa transformação de fibrinogênio em fibrina só vai acontecer nessas condições aqui. Quando você tiver o rompimento do vaso, porque aí a plaqueta vai liberar a tromboplastina que vai fazer essa cascata toda acontecer, para que aí de fato você tenha a fibrina. Beleza, gente? Então é isso. Até mais. Bons estudos!